Suprema. Um livro escrito por Danilo Morales. Eleito um dos melhores livros brasileiros de horror da década pelo renomado site Biblioteca do Terror. Nina parte da pequena cidade em que morava em busca de uma vida melhor. Tudo o que ela mais deseja é deixar para trás as terríveis lembranças de quando fora brutalmente violentada. As coisas não são fáceis e sobreviver é uma luta, mas ela vê em Angel, uma jovem imponente e determinada, a companhia e o apoio de que tanto necessita. A nova companheira a introduz no universo do ocultismo, e Nina, fascinada diante de um novo horizonte de bruxarias, feitiços e rituais, demonstra uma vocação acima da média. Mas o passado bate novamente à sua porta. O desejo de vingança leva a jovem ao lado obscuro da magia. Totalmente sem controle, ela adentra um mundo diabólico de pesadelos, ruína e destruição. Um mundo de horror supremo. Prefácio. Tulipa vermelha. Eu me atrevi a entrar no culto. Precisava ver de perto quem era tal mulher que tinha uma centelha de vida e morte sob o domínio de suas mãos. Branco, vermelho, fogo e sangue. Me perdi entre as inúmeras facínoras enquanto as tochas queimavam, o ápice do ocultismo em toda sua beleza. Achava que tinha recebido um convite de Danilo Morales, mas na verdade o mal tem outras formas mais singelas de aprisionar e cativar, e por que não nas mãos dela? Aqui, bruxaria anda lado a lado com o branco. Com beijos femininos e um terror que arrasta a alma para além de tudo que os olhos humanos já flagraram. Orações e gritos, aqui, são um tributo. Um diálogo sincero da carne laça que abandona a carcaça para o último repouso. Aqui, Danilo, o autor, sai de foco, pois sua criação se torna maior que sua maestria em nos fazer morrer por entre a linha tênue de vida e morte em sua narrativa. Teria sido Suprema escrito mesmo por um homem? Ou teria sido a própria bruxa, filha da Mãe Noite, persuadindo mais um homem para seus afazeres? Nunca vamos saber. Poderosa, satânica, suprema. São tantos adjetivos que hoje escrevo em minha carne para eternizar Nina, que certamente seu próprio criador ficaria espantado em saber o quanto eu acredito que ela seja real. Nós tiramos o que foi delas um dia, por isso precisamos pagar. Seja com sangue, leite ou mel, seja com oferendas incineradas no altar pagão e com o amargor do próprio fel. Batam os tambores. Tragam seda branca. Batizem suas filhas mais novas com o fogo e guardem o jejum. Ela já está entre nós. Com sua feitiçaria que seduziu a muitos, inclusive a mim. Ela é o que é. Mais tarde você terá conhecimento sobre tudo o que estou falando e, assim como eu, vai surpreender-se ao descobrir que esta história não é apenas mais uma sobre bruxas, trevas e sombras. Esta história é sobre o poder feminino em seu ápice, quando uma mulher deixa de ser criatura do mundo e se entrega ao mal, tornando-se, definitiva e irreversivelmente, suprema. Raul Dias. Editora Serpentaria. Part 1. A origem da bruxa. Capítulo 1. Mulher solteira procura. Nina Maria Monteiro Adágio. O primeiro nome foi dado por sua mãe em homenagem a uma mártir da Rússia. A jovem Nina viera do distrito de São Francisco Xavier para a cidade de São José dos Campos. Com força na agricultura familiar, literatura e música caipira, o município, embora fosse denominado interior de São Paulo, o que traz à mente um ambiente rural, cheio de carroças e botecos, próprio de distrito, espantava quem não o conhecia por tamanha beleza e força tecnológica, abrigando o Centro Técnico Aeroespacial, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica e diversas fábricas. Desembarcou na rodoviária e tomou um ônibus circular rumo ao centro fumegante, como um pássaro que migra no inverno com o objetivo de fugir da escassez de alimentos. Sua alma a impulsionava a se fixar nos arredores daquela cidade, e seguir seu instinto irracional poderia significar a sua ruína, mas, no momento, estava disposta a pagar para ver. Teve que se desvencilhar de vendedores de chip de celular, ativistas do Greenpeace, agenciadores de modelos, flanelinhas e pedintes em busca de uns trocados, inúmeros vendedores, de balas a desentupidor de fogão, o reflexo da crise em um país emergente. Sem muito êxito na busca de uma moradia, comprou um jornal e se hospedou em um hotel de baixa categoria, chamado América.
Tinha alguma reserva, mas precisava ser prudente, afinal, o dinheiro tinha uma tendência natural de se esvair de suas mãos, algo natural para alguém de sua idade, embora não demonstrasse ser tão jovem em sua aparência. Logo descobriu que o local era usado também como motel e ponto de putas. Bem que tinha desconfiado de algo estranho quando se sentou, poucas horas antes, em uma praça no centro, chamada Afonso Pena, e homens passavam e a olhavam estranho. Sim, havia umas senhoras que rodavam a bolsinha em São Francisco Xavier, mas em plena luz do dia ela não tinha visto em nenhum outro local. Logo seus pensamentos a trouxeram de volta ao presente, em um colchão de casal pouco confortável, sobre uma cama de concreto, revestida de azulejo. Deitou-se e olhou para o espelho no teto, até que uma companhia não seria mal. Há quanto tempo não fazia sexo? Os gemidos no quarto ao lado realmente a deixaram instigada por um momento. Lembrou-se de que quando chegou na recepção, onde havia uma imagem do preto velho e 2 velas queimando, foi recepcionada por um rapaz apático que a conduziu até o quarto, e então soube que não conseguiria ficar hospedada naquele local por muito tempo. As portas só trancam por fora. Caso você precise sair, está tranquilo. A maçaneta está com defeito, então ela não tranca por dentro. Já disse várias vezes para o chefe trocar essa merda. Recomendo que encoste o frigobar na porta à noite. Caso alguém entre por engano, não irá se assustar tanto. Olá. O café é das 7 às 9 da manhã. Boa noite. Deixou o jornal de lado, algo obsoleto, e passou a procurar no celular um quarto para alugar que fosse mais decente. Circulou algumas opções, também de ofertas de serviço, enquanto se perguntava por que raios não tinha ido direto para a capital, onde as oportunidades eram maiores. Mas intuitivamente ela sabia a resposta. Queria um meio termo, um local com oportunidades de serviço e certa qualidade de vida. Como a cidade ficava em um vale e, segundo diziam, estava a apenas 1 hora da praia, das montanhas e da metrópole, ela postou suas fichas ali. Tomou um banho não tão quente como gostaria, talvez uma estratégia do hotel para poupar energia. Enrolou-se em uma toalha que não estava embalada, e se perguntou se a teriam lavado ou apenas colocado no sol para secar. Na certa, após um sexo selvagem com uma garota de programa, algum cara esfregou o membro no mesmo ponto onde agora ela secava o rosto. Bom, não era hora para ter nojo. O mesmo não podia dizer do cobertor dobrado em um canto do armário, com leve cheiro de mofo, que com certeza nunca fora lavado. Preferiu se deitar envolta em uma manta que trouxe na mala. Ligou a televisão. O intuito era apenas aplacar o vazio do quarto, como a maioria dos hóspedes fazia. Tudo era tão velho, parecia um hotel mal assombrado, não como Overlock, com requinte e luxo, mas, sim, algo de baixa categoria. Como imaginava, só pegou canais abertos, passando reality show, programas de fofoca, nada de interessante e diferente do que estava acostumada na roça. Tateando sua bolsa, tomou um passiflora incarnata para controlar seu transtorno de ansiedade. Já estava tendo sintomas de hiperventilação e alguma arritmia. Sempre sofrerá disso, mas quando criança achava até positivo. Projetar a vida no futuro trazia a ela ambição e produtividade, mas não estava sendo tão útil agora. Tentou criar um bloqueio em coisas desagradáveis de sua vida, mas era impossível não vir à tona de tempo em tempo. Dessa vez, o regresso se deu por uma simples exposição de balas e preservativos em seu quarto. Um Rolls preto. Maldito. São Francisco Xavier, local muito benquisto por turistas que buscavam tranquilidade e fugir das grandes metrópoles, não trazia grandes interesses para os habitantes jovens dali. Recordações esparsas insistiam em se manter em seus sonhos, lhe causando mais irritação do que saudade. Como ela, uma camponesa, podia ter tido um lampejo de paixão por Ricardo, filho do patrão de seus pais. Sua tenra idade justificaria um comportamento submisso ante um sujeito que se divertia dando arranques com sua caminhonete em praça pública, ouvindo sertanejo universitário em volume alto, como se agregasse algum orgulho aos ouvidos pouco apurados. Ela era, então, filha de caseiros, ele era mais velho e nunca a enxergara como mulher. Era um cara popular. Ele e seus amigos estavam sempre bebendo catuaba e jurupinga e ostentando seus carros modernos. O visual rebelde era finalizado com uma espécie de pomada fixadora no cabelo. Ele era um babaca, mas ela gostava dele assim mesmo. Era época de carnaval. Foi em uma tarde ensolarada na Cachoeira Pedro David que ele enfim a enxergou. Estava com o cabelo pintado de verde por aquelas tintas baratas feitas com material não muito superior à gambiarra usada com papel crepom. Ele era o tipo de cara que entrava de cabeça em todas as festas do bairro, por isso se tornou tão popular. Seu carro era adaptado com uma corneta ridícula, que só servia para assustar os cães e provar que não tinha muita massa encefálica. Trazia sempre em mãos uma garrafa de refrigerante barato misturado ao destilado, como se fosse a prova cabal de que era um macho alfa, que isso era o que bastava para se intitular homem. Fazia lives ostensivas de sua vida abastada, preenchendo lacunas vazias com fotos no Instagram, expondo suas conquistas amorosas. Feito uma águia com sua presa, se aproximou de Nina. Bebe um gole. Não sou de beber. Larga disso, Nina. Só um gole, vai.
Meio contrariada, ela deu os primeiros goles de vodka e depois até tomou gosto. Estava bem misturada a um refrigerante de 2 litros e tinha um gosto adocicado. O entorpecimento dos sentidos poderia ser algo útil para suportar companhias e lugares desagradáveis. Embora ele tivesse uma postura rude, ela se manteve ao seu lado na esperança de amansá-lo com o tempo e trazê-lo para mais próximo de sua projeção de ideal masculino. A noite chegou e eles se encaminharam para a festa típica da região. As garotas ficavam ouriçadas por conhecer os turistas. Havia uns bonecões manipulados, que giravam nas marchinhas, que ela sempre achou terríveis e de mau gosto, mas respeitava pelo valor cultural. As ruas fediam a urina, poucos usavam os banheiros químicos, e os que se aventuravam tinham de tampar a respiração e contar com a sorte, pois algumas cabines tinham merda até no teto. Parecia que uma bomba havia explodido e jogado fezes por todo lado. Havia ainda aquelas barracas típicas, e o famoso pão com linguiça cheirava muito bem. A vodka veio como um tiro, em um estalo Nina ficou ruim. Os sons se embolavam, não enxergava nada a 1 metro de distância, a visão ficou turva, embora mantivesse a consciência. Sabia que ia capotar em pouco tempo, embora sempre fosse muito prudente. Ao descer a rua, havia uma intersecção, a avenida lotada de gente, subindo e descendo como se estivessem em uma espécie de inferno, e a ruela ao lado, desértica, uma espécie de paraíso solitário. Sua ideia era não dar vexame na frente de ninguém, ou aquele ato seria histórico na pequena cidade e mancharia a sua reputação de menina responsável, embora já fosse deslocada do convívio social. Tentou teclar para sua mãe de seu celular de flip, mas ele era muito obsoleto, e ela mal podia enxergar os números. Sentou-se no meio-fio e, quando fez, se entregou. Enquanto estava em pé ainda tinha alguma força. Estava na frente de uma casa em construção, pensou em adentrá-la e ficar lá até melhorar. Já tinha vomitado 2 vezes, e via nisso uma bênção, um efeito curativo que encurtaria sua penúria. Arrastou-se para o interior da casa, não tinha forças para se levantar, nem para gritar, muito menos para reagir. Apagou. Ao amanhecer, tinha recobrado quase que totalmente as forças. Envergonhada, encontrou suas vestes a cerca de 10 metros de distância, penduradas em um vergalhão de uma coluna inacabada. Estava sangrando por perder a virgindade, mas o sangramento vinha também de seu ânus. Sentia vergonha e culpa. Não teve coragem de denunciar o agressor, não tinha certeza de sua identidade, mas tinha uma recordação com o filho de seu patrão. Depois de um tempo, cogitou ter sido dopada com uma droga chamada Boa Noite, Cinderela. Um tempo depois, em uma crise de choro, relatou aos pais o caso, e eles então conversaram com os patrões. Coagidos e envergonhados, não levaram o caso à frente. Os pais foram demitidos algum tempo depois. Embora o patrão alegasse falta de serviço, todos sabiam qual era a verdadeira causa. Ela não era taxada de vítima na cidade, e sim de vagabunda. Uma inversão de valores. De boca em boca, a história se espalhou. Em certos momentos, ela se arrependeu de não ter se calado, mediante o preconceito que sofreu. Quando voltou a si, no quarto do hotel, uma lágrima escorria de sua face. Pior do que o ato foi a certeza da impunidade, e saber que isso fora acarretado em parte por seu receio em denunciar. Ela considerava o caso como uma mancha, quanto mais mexesse, pior ficava, mais gente saberia que ela fora estuprada, humilhada. E com isso o agressor saiu impune, e talvez tivesse feito outras vítimas. Sim, mais do que a esperança de um trabalho melhor, queria fugir de seu passado e desse fatídico dia. Isso afetou de maneira dramática sua sexualidade. Forjou alguns relacionamentos, todos fracassados por seu trauma e incapacidade de continuar. Financeiramente combalidos, seus pais não deixavam de sugerir a sua culpa. Fornicar com o filho do patrão era voltar-se contra o próprio sustento e mostrar-se egoísta e incauta em relação a seu próprio futuro. Retomando o presente, pela manhã tomou o café oferecido no hotel. Comeu parcialmente um pão francês, que esfarelava ao extremo, e forçadamente uma fatia de mamão, finalizando com o essencial café com leite, na verdade, o chamado cortado, apenas um dedo de leite e uns 80% de café, que a mantinha desperta. E isso se tornou sua rotina na semana seguinte, entregar currículos e passar as noites no hotel, planejando com parcimônia cada passo que daria, antes que suas curtas economias desaparecessem. Gostava de contemplar seu belo corpo no espelho das paredes do quarto, apalpando seus seios medianos com auréolas rosadas. Era pontilhada com desbotadas sardas e dotada de uma magreza que não transmitia fraqueza, e sim a altivez de uma corça no início da primavera. O nariz quase romano acentuava tal impressão, possuía lábios pequenos que nunca sorriam e olhos castanhos que se fixavam em seu interlocutor. Sua vagina era pequena como seus lábios, e os pelos pubianos desenhavam um triângulo bem aparado. Qualquer rastro da meninice ficará para trás, dando lugar a um amargor dos que buscam a vingança. Apesar do traumático passado, não adquiriu repúdio por seu corpo e a crença errônea de que era culpada. Evitava os contatos físicos mais por ojeriza ao membro masculino do que rancor por seu corpo. Tinha pouca idade, mas sua postura melancólica a envelhecia há alguns anos.
Não possuía aquela alma adolescente, nem mesmo antes da violência sofrida, embora a inocência e a pouca experiência a tivessem conduzido a experiências ruins. Suas reflexões não deixavam de ser uma vantagem em um mundo que tinha pressa. Estar fora dos grupos sociais não a atormentava profundamente. O que a deixava ansiosa era o estranho sentimento de um destino mais complexo que se desenharia à sua frente. Seus pais e a afetação de moralidade lhe pareciam uma camisa de força. Vislumbrava-se no espelho com certa dose de narcisismo, que não combinava com suas condições de fugitiva. Capítulo 2. Conhecendo Wendell. Enfim conseguiu serviço na padaria e lanchonete Estrela, situada no bairro de Santana, uma espécie de colônia de imigrantes de Minas Gerais. Assim como São Francisco Xavier, o local tinha uma praça principal, com a Igreja Matriz Católica Apostólica Romana, ruas com nome de padre, muitas delas com aqueles típicos paralelepípedos que eram utilizados para filtrar a água da chuva e evitar inundações. O dono do estabelecimento era o seu Genaro. Antiquado e sovina, não gostava de investir em melhorias. Mas, na falta de concorrentes, não lhe faltavam clientes. Nina já tinha alguma experiência em fazer lanches e não teve dificuldade em se adaptar. Embora esboçasse certo desprezo por um serviço nada glamouroso, sabia que todo o trabalho tinha seu valor, apenas achava um desperdício não utilizar sua inteligência para algo mais sofisticado. Logo William, o padeiro, começou a dar em cima dela. Seu excesso de zelo e atenção era evidente. Nunca aquela padaria tivera uma funcionária tão bonita. Genaro pensou que talvez isso fosse algo negativo, poderia atrair muitos homens galanteadores e uma eventual confusão, mas talvez gerasse lucro também. Aqui a gente trabalha bastante. William se aproximou. Acorda cedo, mas gera uns extras. Por hora está bom, mas vim para a cidade em busca de algo diferente. A minha grana está acabando, e certamente veio a calhar esse serviço. Eu ganhei uma bolsa parcial de engenharia. Em 2 anos devo estar fazendo estágio. E você, pretende fazer o quê? Eu não sei. Mas não é isso. Genaro passou e deu um tapa nas costas de William. Trabalho não é lugar de conversa. Vamos trabalhar. O senhor ali está aguardando seu X-salada. Agiliza AI, William. Nina, leva um pão na chapa e pingado para Angélica. Não a deixe esperando, ela vai ficar brava. Estou falando daquela moça sentada no fim do corredor. Nina se impressionou ao olhar para Angelique. Ela era filha de mãe brasileira e pai nipo-brasileiro. Tinha traços japoneses, pálpebras em formato retangular, cabelos negros e certa imponência, uma luz própria. Notava-se claramente, à primeira vista, uma aparente rebeldia, ou traços do que fora isso um dia, em seu corpo tatuado. Ela era 10 anos mais velha que Nina, já estava na casa dos 32 anos. A garçonete serviu o pão na chapa e pingado e não pôde deixar de perguntar, Angélica, seu pão. Desculpa perguntar, você é tatuadora? Não. Angelique Sorio. Sou terapeuta holística. Se precisar de uma massagem ayurvédica. E me chamo Angelique, mas para Genaro é Angélica, ele não consegue mesmo pronunciar meu nome de forma correta. Não o culpo. Meu pai preferia um nome tradicional, como Sayuri ou Naomi, mas acabou se rendendo à excentricidade de minha mãe, que queria algo que remetesse aos anjos. Você é daqui mesmo? Não. Sou de São Chico. É próximo. Tem várias atividades lá. Está morando onde? Estou hospedada no América. Você é corajosa. É um lixo de lugar. Estou procurando um quarto para alugar. Bom, não te conheço direito, mas, se quiser, podemos dividir o aluguel do meu apartamento. Com essa crise não seria nada ruim. E é claro, condomínio, água, luz e gás. Angelique anotou o endereço em um guardanapo e entregou para ela. Vai tomar um café lá hoje, aí você aproveita e descobre se curte o local. Não sei nem como te agradecer. A conversa se encerrou com os gritos de Genaro, chamando-a para atender outra mesa. Ela morava na área nobre da cidade. O prefeito tinha acabado de inaugurar uma ponte estaiada para diminuir o fluxo de carros, o que foi chamado de perfumaria pela oposição. O bairro tinha um típico portal japonês, o chamado terri, em torno de um jardim nipo-brasileiro e plantas orientais. Mulheres faziam Cooper, com seus fones de ouvidos, bonés e roupas apropriadas, enquanto senhores caminhavam com seus cães de raça, ostentando-os. A região tinha um conceito de urbanidade elaborada, sincronizada com a tendência atual das ilhas de prosperidade. Eram nichos de metrópoles. Serviam como uma espécie de termômetro para medir as desigualdades sociais.
chamado de paraíso de concreto, com prédios em todas as direções possíveis e imagináveis e as maiores taxas em tudo. Em contrapartida, não havia botecos nem mendigos na região. Todos que ascendiam financeiramente partiam para lá. Sinal de poder, as pessoas caprichavam ao responder quando um desavisado de casta inferior perguntava onde residiam. Sim, eram somente peixes em um aquário. Não que isso fosse indicativo de riqueza. Estava cheio de gente fodida. Na ânsia de competitividade, acumulavam boletos e muitos já estavam falidos, apenas mantendo um status. Comiam capim e arrotavam caviar. E muitos nem mesmo tinham um patrimônio, esforçavam-se por alugar um apartamento e assim ostentar para os mais próximos, porque a inveja tem tudo a ver com proximidade. São seus vizinhos, seus parentes, os que mais torcem por sua queda. Eles sabiam disso e, assim, muitos se isolavam cada vez mais em suas caixas de sapatos. Eram apenas ratos de laboratório, solitários em suas sacadas. Mantinham um relacionamento frio com os vizinhos, deixá-los se aproximar era sinal de problemas à vista. Apenas um simples bom dia no elevador e nada mais. Nina foi anunciada pela portaria e adentrou o Place Athene. Observou a bela piscina e se contemplou no espelho do hall, antes de subir pelo elevador social. Era disso que ela precisava, um universo diferente. Tocou a campainha do 153, e então a porta se abriu. Capítulo 3. O flerte Angelique usava um vestido com retoque nas costas mostrando, de maneira provocante, símbolos japoneses na vertical, acompanhando sua coluna vertebral. Tinha um leve aroma adocicado, e o cabelo cuidadosamente desajeitado para receber Nina. Na porta do apartamento, uma pequena mandala para afastar energias negativas. Ao abrir a porta, Ramiro, o gato preto, se enroscou em suas pernas. Era no mínimo luxuoso o espaço, e embora a sacada tivesse pouco espaço livre, com excesso de plantas e roupas em um varal de chão, ainda assim a vista era abrangente, um caleidoscópio de luzes de uma cidade vibrante. O piso laminado imitando madeira aquecia o ambiente, e a iluminação fria da sanca, dividida em vários spots, distribuía bem a luz. O sofá de 4 metros de largura serviria facilmente de cama, e realmente era mais confortável deitar ali do que no colchão de muita gente. A cozinha americana era equipada com fogão cooktop, e na copa havia um lustre baixo sobre a mesa e um espelho magnífico, daqueles antigos, prateados, com 1 metro de altura por 60 centímetros de largura, bordas arredondadas, fechando em um bico na parte inferior e em 2 pontas na parte superior, que se encontravam em uma terceira haste ao centro, também com bordas arredondadas. Parecia um artefato medieval, mas não era a única coisa exótica dali. Uma estátua da justiça feita de mármore, com cerca de 70 centímetros de altura, repousava sobre o centro da mesa da copa, enquanto na estante, abaixo da televisão de 50 polegadas, um samurai de bronze estava em posição de guarda, com sua espada em riste. O lugar é muito aconchegante. Sabia que ia gostar. Vou buscar algo pra gente beber. Uma música ambiente tocava um mantra ambiental. Angelique serviu uma dose de vinho branco Morande Sauvignon, o qual bebeu em um único gole, enquanto Nina o bebia em doses homeopáticas. Onde posso deixar minha mala? Coloca no meu quarto. Fim do corredor, à esquerda. Não prefere que já deixe onde vai ser meu quarto? Angelique pegou a mala da mão de Nina. Só tem um quarto disponível e uma cama. Mas ela é grande, é king, nós duas não ocupamos tanto espaço. Se não ficar confortável, a opção é o sofá. Nina não era boba. Anteriormente havia se questionado mentalmente por que uma mulher tão fina daria uma chance a uma simples garçonete. A resposta agora lhe foi dada. Era uma predadora sexual. Percebeu o flerte. Ninguém era tão bonzinho assim. Então era isso, favores sexuais. Embora nunca tivesse se relacionado com uma mulher, tudo era pele, como dizia Coco Chanel. Deixou fluir. Angelique, eu posso tomar um banho? Claro, querida. Só te peço um favor, me chame de Angel, é mais fácil. Ela não trancou a porta do banheiro. Queria ver até onde ia a intromissão de Angel. Como imaginou, ela realmente abriu a porta na curiosidade de ver sua nudez. Tem condicionador no compartimento de baixo do armário. Value, Angel. Sentiu um acanhamento, deitou-se sem tomar muito espaço, na beira da cama, e fingiu dormir. Como imaginou, não passou da primeira noite. Angel logo começou a beijar-lhe atrás de sua orelha e a acariciar seu corpo embaixo da coberta. Estava acalorada pelo vinho e pelo desejo recíproco. Logo se enroscavam em beijos que estalavam, a anfitriã explorando com a língua cada centímetro do seu corpo.
Foi tudo muito rápido, consentido sem proferir uma única letra. Evidentemente, Angel não necessitava descer às classes mais baixas para suprir suas necessidades carnais. Era uma mulher atraente, porém explicitar seu modo de vida superior devia trazer um sabor especial à sua conquista, enquanto pessoas abastadas agiriam de modo blasé. Assim, fez a jovem interiorana se intimidar e reverenciar sua superioridade de modo sacerdotal. Angel fazia massagens, o que chamava de terapia holística. Não ganhava muito dinheiro com isso, era mais um hobby. Algo possível para ela, que, por ser filha solteira de um servidor público, juiz falecido, vinha recebendo por toda a vida uma pensão gorda, desde que não se casasse. Pela manhã, a jovem despertou e encontrou uma mesa de café posta. Angel fritava pão francês na chapa. Uma loira com roupa de aeromoça estava sentada à mesa, o cabelo lindamente ajeitado em coque e a roupa alinhada. Tinha uma postura invejável, até mesmo no modo de falar. Então essa é sua nova aventura. Não seja indelicada, Ingrid. Essa é Nina, minha colega de quarto. Olá, Nina. Dormiu bem? Dorme, sim. Eu sou a vizinha de baixo, amiga de Angel. Prazer. Estendeu a mão. E, antes que fique curiosa, sim, ela já me catou também. Eu não sou uma predadora, replicou Angel. Toma, querida, acabei de fritar seu pão. Obrigada, Angel. Estou atrasada. Eu como algo no serviço. A loira olhou para ela de maneira jocosa. Então fritar hambúrguer é sua especialidade. Você vai de ônibus? Vou, sim. Tchau. Boa sorte. A Edilene da portaria ou a Creuza da faxina te informam certinho o horário do ônibus. Eu há muito tempo não ando nessa desgraça, disse a aeromoça. Angel torceu a cara para a amiga debochada. A diferença de classes era mesmo algo gritante. O instinto feminino mais ferino era acentuado em Ingrid. Não se importava se as pessoas tinham capacidade intelectual para se ater às suas nuances de humor e frases diretas, mesmo que não fossem íntimas. Nina ficou se remoendo no ponto de ônibus, aguardando a linha do terminal central. Havia senhores com mochilas nas costas, algumas mulheres de meia idade e estudantes. Pegou o ônibus lotado, sabia o que enfrentaria. Suor, homem se aproveitando da situação para dar uma esfregada, empurra, aperto para descer no ponto. A moça foi criada em seu pequeno distrito, raramente usando o transporte público. Seus pés calosos nas bordas e suas solas grossas de menina interiorana provavam isso. Aliás, há um bom tempo não executava uma longa caminhada. Fritar hambúrguer o dia todo não era a melhor terapia para aliviar o estresse. Enquanto fazia os lanches, escutava os gritos histéricos de Genaro e o melodrama romântico de William, jogando chavecos furados a todo momento e os clientes insatisfeitos, mesmo aqueles que tinham pagado uma mísera dose de pinga de R$1, sentiam-se no direito de humilhá-la. No meio da cortina de fumaça que o exaustor não dava conta de dissipar, com a roupa de garçonete suja de gordura, só conseguia sentir uma raiva crescente da recém-conhecida aeromoça, toda alinhada e bem-sucedida. Aquilo despertava mais do que inveja. Um sinal de alerta, uma possível pedra no caminho para seus planos futuros. Sentiu uma ira similar contra quem a jogará nesse mundo com o aval da sociedade. Lutar pela sobrevivência a colocava em igualdade com os animais, o ser humano deveria ter uma meta maior na vida. Mesmo que se findasse na vingança e rancor, não via tais sentimentos como indignos, os via tão legítimos quanto o amor e a solidariedade. Somente pessoas que nasceram com a vida ganha, como sua nova namorada, podiam se dar ao luxo de viver no hedonismo. As massagens de Angel no fim de todas as noites eram a recompensa de um dia infernal. Profundos e vigorosos toques com as mãos, cotovelos e pés, estimulando os músculos e a circulação sanguínea. Ambas estavam nuas, Nina deitada de costas, recebendo o estímulo da namorada. No entanto, as dores nas articulações não a deixavam esquecer de seu penoso serviço. Os pés doíam, sinal de um dia inteiro em pé, no ônibus e no serviço. Tinha também algumas queimaduras de gordura que espirrara e uma dor na mão por causa dos serviços repetitivos. Isso equilibra o seu espiritual, mental e emocional. Preciso mesmo. O dia foi um inferno no serviço. Eu não nasci para isso. Angel parou a massagem, e Nina virou-se para ela, uma lágrima sincera escorrendo da face. A vida não tem sido fácil para você, não é? Secou uma lágrima dela com as costas da mão. Mas você vai dar a volta por cima, um passo de cada vez. Além disso, todo trabalho é digno. Eu sei. Preciso acalmar meu coração. Eu me maguo com facilidade. Se tiver algo a ver com hoje de manhã, não liga para a Ingrid. Ela é ácida mesmo. Notei a provocação. Ela é uma velha amiga enciumada. Logo ela se acostuma. Você está muito carregada, precisa se purificar. Vou te levar para um banho de cachoeira, em que vamos nos reconectar com nosso lado sagrado feminino nesse fim de semana. Selou a conversa com um beijo, que foi se acalentando pelo resto da noite. Na sexta noite, elas aprontaram as malas para o acampamento Vika. Nina ficou apreensiva.
O encontro do grupo era em Paraibuna. A estrada era em boa parte sinuosa após sair da rodovia Tamoios. Havia algumas áreas bem bonitas, onde as copas das árvores se encontravam acima, fazendo sombra abundante. Passaram por moinhos e extensos pastos com predominância de boi branco de corte. Nina não conseguiu evitar perguntar: vocês são adoradores do diabo? Angel Ryu. É o que todos pensam. Não acreditamos que ele exista. Não somos dualistas, o bem e o mal, entende? Não reconhecemos nenhuma hierarquia autoritária. Acreditamos na reencarnação como uma espécie de evolução. Temos servidão à terra, repúdio a toda forma de preconceito e visamos, acima de tudo, a igualdade e ao respeito pelas religiões. E rola sexo nos chamados sabbates. É isso o que você quer? Deu um selinho. Timos 8 Sabbath Solares e 13 Esbaths Lunars. Média de 21 ritos ao ano. Não há sexo ou orgias, como as pessoas pensam. Tudo está relacionado ao deus e à deusa. Você precisa ser batizada com um nome de bruxa, um nome mágico, e deve ter sua vassoura personalizada. Toda bruxa que se preze tem uma. Isso soou meio cômico à garota, e ela sufocou um riso que ameaçava surgir. E os feitiços? Funcionam? Claro que funcionam. Basta pedir com fé. E, é claro, se for em sigilo possui mais força. Mas lembre-se sempre, tudo aquilo feito para o bem ou para o mal volta triplicado. É a lei tríplice, e ela não é exclusiva da nossa religião, é algo universal. Não faça nada que prejudique outra pessoa ou você mesma. Nina ouviu com ceticismo tal frase, mas sem manifestar qualquer expressão facial, para não desagradar sua anfitriã e provedora. Sabia que na prática nunca testemunhara pessoas que cometeram injustiça serem castigadas, e os humilhados e perseguidos terem um belo alvorecer garantido por se resignarem em serem vítimas. Ela era prova de que o destino, Deus ou qualquer outra entidade não se importavam com suas dores, e que o melhor seria que o mundo, em vez de se tornar uma fonte de desejos, simplesmente deixasse de existir. Uísseá. Enfim chegaram a um chalé no alto de uma colina. Foram recebidas por uma senhora alinhada, de cabelo branco, usando um vestido que parecia da era passada, com bordado na parte superior, se estendendo dos ombros ao centro dos seios, uma espécie de roupa confeccionada no século XVIII ou no final da era vitoriana. Disse-se chamar Margery, e Nina soube depois que esse era seu nome de batismo de bruxa. Olá, meus amores. Sintam-se acolhidas. Namaste, Replico Angel. Nina, essa é Margery, ela vai te ajudar nos primeiros passos. Claro. Venha, vamos tomar um chá. Tomaram um chá de boldo em frente da mata, em um espaço onde os pássaros pousavam para comer restos de mamão, colocados propositalmente sobre as toras para atraí-los. O farfalhar das árvores dava uma característica mágica ao local. A mulher portava-se como uma professora ou mestra. A melhor forma de iniciar um estudo é sempre por sua origem. Vika vem de vixi, significa dobrar, girar ou moldar. É o símbolo da fertilidade. Existimos desde o período paleolítico. Aí depois veio toda a história da Inquisição, o martelo das bruxas. Os Maleus Maleficarum quase nos dizimaram. Eu achava que na Idade da Pedra os humanos nem mesmo enterravam seus mortos, eram então simples macacos, replicou Nina. Angel a reconfortou e, em pé atrás de Nina, apoiou-se em seu ombro. A velha senhora ignorou o comentário deselegante e prosseguiu. A bruxaria teve uma retomada significativa na década de 1950, quando Gerald Gardner nos reavivou, e hoje estamos na casa de 250 milhões por todo o mundo. O feminismo teve um papel fundamental nesse crescimento. A necessidade de uma religião que não fosse patriarcal veio a calhar com o momento. Somos politeístas, valorizamos a ancestralidade, o folclore, a magia natural, o homem e a natureza. Existem várias ramificações, a gardneriana, a alexandrina, entre outras. Existem também os bruxos solitários. No entanto, os que se juntam em grupos como o nosso, chamado Coven, seguem as regras, e cada bruxo ou bruxa tem seu caderno próprio, que deve ser escrito à mão. Você passará por um ano de adaptação para ver se é isso mesmo que quer, antes de ser iniciada como bruxa. Quero fazer uma magia. Posso? Perguntou. A frase soou mesmo a ela como uma provocação camuflada de cordialidade. Sempre faça magia, desde que tenha um bom motivo. Antes precisa aprender os ritos, as fases da lua, os feriados sazonais. Vamos descobrir se tem poderes psíquicos e restaurar seu equilíbrio energético. E toda bruxa que se preze deve dominar algum oráculo.
Na beira da cachoeira cobriram-se com argila, deitaram-se e olharam para o céu. Sentiram a terra, o vento, dançaram, se abraçaram e, ao fim, se banharam, restaurando a energia na água vibrante da cachoeira. Podia ter sido sugestão mental, mas Nina se sentiu emanada em uma energia pura que há tempos não sentia. Por fim, montou sua vassoura, agora sem qualquer traço de cinismo. Chegou a noite, e Nina, com auxílio de uma tocha, percorreu um caminho ladeado de pedras e árvores retorcidas, que levavam a uma clareira, onde um grupo de mulheres sintonizavam o ato mágico com a fase da lua, que naquela noite era cheia, a favorita e de grande poder. Nunca realize um ritual na lua negra, a que antecede a nova, orientou Angel. Só usava a referência de lua para cortar meu cabelo. A lua tem grande poder, não vê que influencia até mesmo as marés? Qual é o problema com a lua negra? Ela se refere à transmutação, remete às deusas negras, terror e malefícios. É a lua dos poderes destrutivos, dos cataclismos naturais. Uma força perigosa. Cite-me algumas deusas. Estou curiosa. Morrigan é a deusa tríplice celta. Tem também Hecate, deusa anciã celta. Vou te ensinar o calendário. São 28 dias, a cada 7 dias um novo ciclo se repete. O grupo de mulheres estava dividido em duas cores, as de branco e as de preto. Era um círculo mágico. Traçaram um pentagrama invocante com o bastão para canalizar a energia da deusa. Havia um copo de água, 3 incensos de cravo da Índia, um pires com sal e uma vela vermelha acesa. Então, começaram a entoar os mantras. Tudo está interligado e conectado neste círculo mágico. A terra é seu corpo, o ar é seu sopro, o fogo é seu espírito, a água, seu útero vivo. Então, ergueram os braços, saudaram as estrelas e iniciaram a dança circular sagrada, um círculo de energia. O primeiro passo dos feitiços. As bruxas de branco estavam em ascensão, as de preto já eram sacerdotisas, como o caso de Angel e Margery, e faziam invocação a Dana, deusa da cura e da fertilidade. O clima era ameno, o calor que emanava da fogueira crepitante era reconfortante e os barulhos da mata, conectivos. Depois, o grupo eclético, com senhoras e jovens, encaminhou-se para uma espécie de câmara mortuária. O caminho era estreito e claustrofóbico. Todas do grupo fecharam os olhos e visualizaram sua ancestralidade. Entraram em transe. O local representava um renascimento, morte e vida. Em sua visão, Nina imaginou um animal guia que a conduzia para fora dali. Uma águia entrou na gruta, a sobrevoou, pousou em sua nuca, cravou as garras em seu pescoço, a ponto de rasgar sua pele, e começou a arrastá-la. Mas não havia dor, como se existisse um anestésico nas garras amarelas, pontiagudas e retorcidas. Bateu voo e sobrevoou o céu. Sentiu uma vertigem, semelhante a uma descida de montanha-russa, a que logo se habituou, entrando em um estágio de hibernação. O grupo entoava cânticos. Foi voltando a si, a vista ainda enevoada, como se dopada por algum barbitúrico ou anestesia cirúrgica. Logo seus sentidos foram retomando. Sentiu o controle de seu corpo, revigorando-se a cada segundo. Continuava no local de origem, em frente às mulheres, que em igual êxtase entoavam: Espírito da terra. Espírito dessa terra que pisamos. Poderes dos ancestrais. Pedimos que entregue o melhor instrumento para nossa vida útil. Que assim seja, que assim se faça. Ao fim, para dispersar, fizeram um pentagrama evanescente em sentido contrário. De volta ao aconchego do chalé, enquanto Nina era toda ouvidos, Angel lhe passava instruções de como montar um altar. Os 4 elementos estavam representados. Um bastão consagrado com o próprio sangue menstrual da bruxa representava o fogo, e ainda havia elementos de terra, água e ar. Está de brincadeira. Sang menstrual? É sério. Nosso sangue é sagrado. Você pode colhê-lo em um vasinho ou deixar direto na natureza. Entendi. E qual é seu nome de bruxa? Agnes. Ah, sim. Agnes, vai ler minha sorte? Claro que vou. Angel correu ao quarto e voltou com uma caixa na mão. Dela, tirou um maço de cartas de tarô. Preparou a mesa e ambas se sentaram frente a frente. Que sort? Minha namorada é cartomante. Cartomante lê cartas. Não se confunda. Sou tarologa. Escolha 5 cartas de tarô e pode virá-las na mesa. A garota o fez. O resultado não alegrou nada a sua anfitriã. As cartas abertas em seu conjunto denotavam uma negatividade. Era um louco, que representava uma excentricidade. O mundo, representando fertilidade, algo bom, mas seria uma gravidez próxima. A torre, as convicções erradas, o colapso, o diabo canalizando as energias negativas, e o dependurado, que poderia ser um sacrifício. Angel notou naquele momento haver algo de muito especial em Nina. O resto da noite transcorreu tranquilo. Dormiram abraçadas ouvindo os barulhos da floresta. Pela manhã retornariam às suas atividades normais. Aquela atividade dava um caráter mais surreal para aquela noite. Esse estilo de vida perdurou por 2 anos. E Nina já era uma bruxa.
Mas o destino da garota estava atrelado ao passado. Fazia um calor insuportável naquele dia. A roupa de Nina colava em seu corpo diante da chapa de lanches. Já tinha se acostumado à fauna habitual daquele lugar. Havia o onipresente bêbado galanteador, que tomava doses cavalares de pinga e sempre a olhava como se quisesse devorá-la, embora aquele gordo não suportasse nem uma rapidinha de 5 minutos antes de se afogar na própria respiração ofegante, isso se achasse seu pintinho murcho. Sua face avermelhada lhe rendera o apelido de Zé Vermelho. Havia ainda a senhora que escolhia os pães com uma cautela insuportável e quase cirúrgica, quer o mais moreninho. E o que dizer do cara que comprava uma coxinha e gastava o frasco de maionese inteiro, dando mais prejuízo do que lucro? Não que se importasse com o Genaro perder dinheiro, mas aquele tipo de ato mísero realmente a incomodava. Tudo aquilo contrastava de maneira gritante com os acontecimentos lúdicos da magia. Então surgiu na padaria um casal feliz, típico de comercial de margarina. O marido, bem trajado com camisa social, mangas dobradas na altura dos cotovelos, ostentava um relógio caro e roupas de um tecido de qualidade. A barba cerrada o deixava atraente, até mesmo aqueles fios mesclados de cabelo branco davam a ele um charme contemporâneo e certo poder. Tinha braços fortes e tórax delineado, um porto seguro. A esposa esboçava satisfação plena, uma aura leve, típica de quem estava em uma boa fase na vida. Igualmente na tendência da moda, com vestido leve e discreto, cabelo pintado em tons castanhos e obviamente escovado por profissionais, esboçava um brilho e uma jovialidade invejáveis. Bem diferente do cabelo de Nina, que já começava a desbotar, também pudera, com toda a gordura que recebia durante o dia, se passasse um algodão com igiporo na face, certamente ele sairia preto. Angel se mostrará um tanto cautelosa em ajudá-la financeiramente, e isso não lhe permitia avançar ao patamar que desejava. O casal estava com 2 crianças, um menino de cabelos ondulados com seus 7 anos, bem vestido, ostentando roupas de marca e um tênis que se iluminava ao pisar no chão, e um bebê viçoso e bonito. Não bastasse isso, tinham estacionado na frente da padaria uma caminhonete S10 cabine dupla de última geração, igualmente lustrosa e bem encerada. Apostaria ser um fazendeiro, mesmo sem conhecê-lo. Quando reconheceu o homem, mal pôde se conter. Era o Ricardo, que a violentara covardemente no passado. O imperativo desejo de justiça dos seres humanos não passava de quimera. Mesmo sem nunca ter lido uma só linha dos filósofos existencialistas, a garota no alto de seus anos mal vividos concluiu que o universo não se importava nem um pouco com os desafortunados. Se por um lado a desestimulava, por outro a libertava do jugo pessoal de seguir regras sociais, impostas desde a infância, fazendo-a concluir que só os egoístas triunfam. E essa era a vida, o desfecho. Ela em condições sociais inferiores teria agora que servir o desgraçado. Não bastasse, ainda aparentavam ter um ótimo relacionamento. A mulher se preocupava com ele e nitidamente o amava. Sorria e deitava a cabeça no ombro dele. Pensamentos perversos inundaram a sua mente, transpondo-a a um outro tipo de plano espiritual, no qual a realização equipara-se ao grau de sofrimento do outro. Mesmerizada por tal sentimento, mal percebeu a ponta de seus dedos da mão esquerda declinarem sobre a chapa fervente, e quando sentiu, olhou pelo canto do olho e observou que o rapaz carregava no peito um crucifixo. Provavelmente havia em seu carro as piegas fitinhas de Nossa Senhora Aparecida, que sempre carregou. Sim, ele era adepto das caminhadas purificadoras em busca de graça. Ele a viu e prontamente a reconheceu. Criou-se um clima. Embora a própria esposa tivesse notado algo de errado, não deu importância. Devia ter sido um flerte do passado, e certamente, ela, com seu perfume adocicado de jasmim da marca J. Adore, não desceria de seu pedestal de rainha por uma garçonete fedendo a bacon. Seguindo o carro-chefe da casa, beirute com queijo coalho e frango refogado com ervas, Nina fez questão de quebrar o protocolo e servir o prato no lugar de William, que estranhou, mas não reclamou. Disse, sorridente feito uma paranoica. Nina voltou-se ao bebê. Ricardo ficou tenso. Que belo bebê. Parabéns, mommy. Obrigada. Nina caminhou pelo corredor da padaria, indiferente ao x-salada torrando na chapa, ignorando os chamados de Genaro e a apreensão de William. Trancou-se em um banheiro minúsculo, que dividia porcamente com um estoque de gordura e óleos vegetais, sentou-se na privada e começou a chorar. Estava desorientada, não sabia o que era aquele sentimento. Seria um desgosto terrível por uma vida falida? Quando voltou ao serviço, eles já tinham partido. Esqueceram para trás um bracelete da esposa. Agora lembrava, o garotinho estava brincando com ele. De tanto insistir, a mãe cedeu aos desejos do pequeno. Ele usava como uma espécie de roda, girando-o sobre a mesa. Ficou perdida no meio da infinidade de guardanapos, provavelmente um dos brinquedos do menino, que não parava de picotá-los. Instintivamente, colocou o bracelete no bolso de sua roupa de garçonete. À noite, William fechou a padaria e Genaro já tinha fechado o caixa. Preferiu caminhar até o centro para economizar uma passagem de ônibus.
Mais do que isso, evitar os transtornos, os gritos, silvos histéricos daquela molecada que saía da escola, no auge de seus hormônios eclodindo e como babuínos querendo chamar a atenção das meninas, não menos irritantes. Foi quando reconheceu aquela caminhonete, que era muito peculiar, o vidro filmado, o Santo Antônio, estribo, engate, tudo cromado, e aquele adesivo cafona de um homem de chapéu na parte traseira. Respirou fundo. Ele já a observava do retrovisor. Quando ela passou, ele saiu da caminhonete, chamando-a Nina Maria. Ninguém no mundo a chamava pelo nome composto, nem mesmo seus pais. Ela se virou, apática, escondendo suas emoções. Não sabia que trabalhava nessa padaria. Faz tanto tempo. Linda sua família. Deu um riso irônico. Só vim para te falar que nunca mais vou pisar no seu serviço. Eu pertenço ao passado. Agora que me viu, pode ter reacendido algo. Só te jogo a real. Deixa minha família em paz. Acha que tem o direito de me repreender? Você me usou naquela noite, seu desgraçado. Você deve mesmo ser louca. Ou é muito cínica. Você encheu a cara e se insinuou. Tivemos uma noite de amor. Depois você distorceu os fatos. Estava extremamente bêbada naquela noite. Não houve boa noite, Cinderela nenhum. Você tomou um porre daqueles. Queria relacionamento sério e, quando tomou um fora, enlouqueceu. Me acusaram de várias inverdades, mas nunca comprovou porque nunca houve isso, Nina. Você teve tanta convicção nessa mentira que me parece até que você acredita. Todos caçoavam de mim. Você me usou. As pessoas replicavam o que você dizia, e as pessoas são maldosas, aumentam a história. Por isso mandamos sua família embora. Mas não sei por que estou perdendo tempo com isso. Nina estava vermelha e visivelmente irritada. Ela apontou o dedo para Ricardo. Já não me importa mais o que você diz. Eu prometi que você ia pagar por seus crimes, e isso vai acontecer. E assim Nina partiu, na escuridão. Capítulo 5. Vingança. Toda corrente tem seu elo fraco. A pequena Nina vivia numa casa simples. A comida era esquentada no fogão a lenha, também utilizado para aquecer a casa em dias frios. As janelas e as portas, feitas de madeira improvisada, tinham fendas e eram corroídas pela ação do tempo. Não que ali tivesse problema de segurança. Trancavam portas por outros motivos, na tentativa de impedir a entrada dos animais, principalmente de um dos 10 cães sarmentos da fazenda. Foi considerada uma criança estranha. Demorou para andar e começou a falar apenas aos 7 anos. Desde pequena esboçava incompreensíveis palavras curtas, dispersas, sem nunca formar uma frase. Pai, cai, água. Algo que poderia ser diagnosticado como autismo leve, se tivessem profissionais competentes à época. Embora alguns dissessem que devia ser surda, sua mãe sabia que não era verdade. Atendia aos chamados e se entretinha com sons. Aos poucos, isso foi ficando para trás. Herdou não se sabe de quem uma beleza etérea e era considerada uma criança dócil até demais, talvez fruto de algum problema neurológico não diagnosticado. Demra exato cis anos para ser de fralda, e oito para largar a chupita. Conforme crescia, não se sentia parte daquilo. Viver ladeada de árvores e uma vara de porcos era um paradoxo. Podia ser um paraíso para alguns. O tempo ali demorava a passar. Deitada na rede, olhava para o mesmo morro, a árvore, a vaca apática mastigando e regurgitando. Jogava milho para as galinhas e atendia às demandas da madame. Mas não era a natureza que a entediava, eram as pessoas. Era natural, durante a adolescência, um instinto desbravador contrário à apatia conformista que lhe recaíra nos últimos tempos. Por seu histórico de isolamento voluntário, Nina Maria não parecia seguir a cartilha obrigatória de uma jovem daqueles tempos. Possuía mais os trejeitos de uma Carrie, a estranha, do que os de uma celebridade youtuber. Sentia-se adaptada ao convívio com os pais, que a suportaram no período larval, no qual só lhes trouxe preocupação por seu atraso aparente. Gente da roça não lida bem com prole inerte, e, para os aldeões, o fato de não terem um filho homem, mesmo nos tempos atuais, soava de maneira velada como certo ar de maldição. Seu Inácio, o pai de Nina, acordava bem cedo, antes das galinhas, antes mesmo de amanhecer. Ligava o rádio de pilha no programa do Zé Betil. Fazia um café bem forte, pegava suas ferramentas e embrenhava caminho afora. Suas mãos calejadas eram fruto dos serviços braçais de uma vida. Era antissocial, quase ao ponto de se tornar um eremita.
Sua pele era castigada pelo sol, tinha nariz grande, típico dos imigrantes poloneses, e um leve traço indígena, e era baixinho, gordinho e com uma leve cifose. Usava a picadeira, instrumento perigoso, para preparar a comida do gado. Baixava o mato na foice ou cortava na enxada. A tal braquiária era uma praga, um parasita. O mato sempre crescia desenfreado, dominando tudo. Se deixasse, passava por cima de sua cabeça, encobrindo-a. Já existia a tal roçadeira a gasolina, mas o patrão não gostaria de facilitar a vida de seus serviçais. Nas horas vagas, levava sempre com ele uma aguardente e o velho fumo de rolo, que gostava de cortar com seu canivete e enrolar. O cheiro impregnava sua roupa e seu ser. Antes isso do que o cigarro industrial e suas mais de 4.000 substâncias tóxicas. Quanto ao cheiro, também pudera. Tomar banho uma vez por semana tinha suas consequências. Gostava das coisas simples, da casa de pau a pique, do filtro de barro, de tomar café no copo americano e de ter como principal veículo uma carroça e um burro velho. Do cheiro predominante do milho na casa, da pamonha, do curau e de tudo o que se podia comer do que se plantava. A roça acabava aos poucos com a vaidade. Lá não era preciso se embelezar. Tomava-se banho com bucha, prendia-se o cabelo de maneira desordenada mesmo, os pés no chão, formando aquela crosta impenetrável. Nina odiava tudo aquilo. A alimentação principal do dia era arroz e feijão, não havia bolacha recheada, coisa que o patrãozinho sempre aparecia comendo. Foi-se enfastiando daquele universo de ruralismo, não vivia em uma redoma de vidro. Esses problemas de infância são os mais difíceis de superar, daí surgem os traumas e te norteiam, te guiam na vida adulta. Chegou a hora de ir para a escola, já com seus 9 anos. Estava atrasada. Era a escola da roça, mas ninguém ali era tão pobre quanto ela. Ia a pé por uma estrada de terra, e quando chovia tornava-se quase impossível não chegar emporcalhada de barro. Sua mãe dividiu seu cabelo em 2 tranças laterais e a ajeitou da melhor maneira possível. Na lancheira, sempre algo derivado do milho, geralmente uma broa ou pamonha. Os poucos livros que tinha em casa eram contos infantis ilustrados, adquiridos por sua mãe, uma morena alta e de olhos cinzentos. Com carícia pouco habitual, repartia-lhe o cabelo em 2 tranças laterais, enquanto a aconselhava sobre como se portar no ambiente escolar. Para o convívio social, ser ordenado era necessário para manter o verniz da aparência abastada desde a mais tenra idade. As meninas, com suas roupas afetando sensualidade, caçoavam de seus trajes, com ares infantis, surrados e com bolinhas brancas. As crianças conseguiam chegar a um nível de maldade sem freios, em um tempo em que nem existia ainda a palavra bullying. Toda sexta-feira era dia de levar brinquedo. O dela era a mesma boneca de cabelos sujos, a qual ela chamava Juliana, mas as outras crianças apelidaram-na de Piolenta. Renata, uma garota cor de jambo, já tinha bem pouco do espírito desbravador infantil e estava, na verdade, bem adaptada ao mundo. Era a garota que mais a ofendia, fazia parte do grupo dos populares. Olha, ela trouxe a Piolenta. O grupo de meninas riu desenfreadamente. Então Renata concluiu, ela própria é a Piolenta. Filha de caseiros. Nem deveria estar estudando, e sim limpando o estrume dos porcos. Esse é o seu lugar. Na hora do intervalo soou a campainha, que mais parecia a de um presídio. De longe, Nina observava com raiva sua algoz. Como desejou que ela tivesse uma doença de pele e padecesse em um hospital até o dia da morte. As meninas olhavam para ela e riam. Olha a Piolenta chegando. No corredor, no alto, havia um vespeiro formado. Um moleque traquinas arremessou uma pedra atiçando as vespas. Logo formou-se um enxame daqueles pequenos demônios. Picaram no mínimo 6 crianças. Renata foi uma delas. Foi atingida inclusive no lábio e na face. O que se sucedeu aquilo foram vários alunos na enfermaria passando álcool, o mesmo que usavam no mimeógrafo, para amenizar a dor. A diretora teve que deixar os garotos para trás para atender a uma gritaria que vinha da ala de cima. Renata era alérgica. Seu rosto inchou por completo, o lábio triplicou em um inchaço desproporcional. A menina agonizava com falta de ar. Nina estava a seu lado e sentia um enorme prazer em tudo aquilo, principalmente em estar no campo de visão da garota, observando-a sem prestar qualquer ajuda. A menina colocou a língua para fora, a passagem de ar estava obstruída, logo arroxeou e era tarde demais. Nina tinha desejado a morte dela pouco antes. Imaginou se tratar de coincidência, uma feliz coincidência. Aos 16 anos, Nina passou um batom vermelho nos lábios pela primeira vez na vida. Estava animada. Foi em uma festa do Sagrado Divino. Encontro de gente da roça, mas Ricardo estaria lá. A área central contava com uma grande fogueira. As conhecidas bandeirolas, barracas, pessoas subindo no pau de sebo. Senhoras comendo bolinhos caipiras e tomando quentão. Perdeu-se no tempo e, quando se deu conta, já era bem tarde. Tomou uma surra de cinta de seu Inácio, como nunca havia tomado, quando chegou em casa. Filha minha não vai sair pra rua igual a uma rapariga.
Ele era um hipócrita. Certa vez, pegou o canalha de seu pai no meio do mato com uma vaca. Com o auxílio de um banquinho, ele mandava ver após ter ordenhado a coitada, embora o animal mal sentisse aquele membro insignificante. Anos depois, pensou ser proposital, ele queria que ela visse. No dia seguinte, ele estava na lida preparando a comida do gado, quando notou sua filha observando-o. Ela tinha uma feição de ódio, ele estranhou. Achou ser ressentimento da surra do dia anterior. Em uma leve distração, deixou a mão escorregar na picadeira. A máquina começou a triturar suas falanges. Enquanto ele urrava, o motor ia puxando. Dependia da garota desligar a picadeira, mas ela não teve pressa. O sangue voltava generosamente na face do velho, que perdeu as forças e desmaiou. Enfim, chegou em um ponto em que, já consumido até o cotovelo, a máquina travou, não conseguindo mais sugá-lo. Sem pressa, Nina voltou à fazenda para relatar o ocorrido. A total falta de empatia da garota foi notada pela mãe. O patrão apenas se preocupava com os serviços. Preciso arrumar um substituto. Agora vai me dar prejuízo. Quanto tempo ficará encostado esse peão? O homem continuou trabalhando na fazenda, e se conhecesse os direitos trabalhistas saberia que o único motivo de não ter sido mandado embora naquele dia era o medo do patrão. O ocorrido na cachoeira, no entanto, anos depois, foi um motivo oculto para a demissão. A família arrumou moradia e serviço em um sítio com piores condições de trabalho, e a culpa sempre recaiu nela. Nina partiu em uma noite sem estrelas, sem nem mesmo olhar para trás. Uma pequenina trouxa de roupas e saiu mundo afora. Nunca sentiu fazer parte daquela família. A jovem ruiva tomou um belo banho para se esquecer do que havia ocorrido na padaria. Angel finalizou os preparativos para o jantar. 4 pessoas naquela noite. A ácida Ingrid e uma amiga bailarina chamada Andrea como convidados de honra. Andrea, nascida do sexo masculino, estava no processo de mudança de gênero. O nome lhe caía bem. Conhecida por suas performances nas boates, em que abusava do psicodélico e do neon, falava tudo com uma entonação britânica, uma mulher nata e refinada. Magra, com roupas coladas e, de certa maneira, andrógena, exalava uma beleza feminina, mesmo mantendo axilas com pelos. Seus trejeitos femininos lembravam uma ave de rapina, delicada ao comer, uma bailarina nata. Angel serviu caldinho com rodelas de pão cortado em tiras para acompanhamento. Nina foi se servir na cozinha e, quando se aproximou, ouviu Ingrid falando dela. Você é louca. Colocar uma garçonete para dentro da sua casa. Já faz 2 anos, e ela continua na sua aba. Ainda não me acostumei com isso. Andrea foi mais polida. Dê uma chance à garota. Achei ela simpática. Não passa de uma bisca interesseira. Então Ingrid notou que sua desafeta estava em pé à sua frente e ouviu seus desaforos. Não sentiu vergonha ou vontade de se desculpar. Sentia-se aliviada por soltar o que achava. Tinha orgulho em dizer que era sincera, em dizer tudo o que pensava, doa a quem doer. As pessoas cruéis gostavam de se denominar assim. 2 moscas brotaram do prato de sopa de Ingrid naquele exato momento, o que causou repúdio. Ela cuspiu a comida que estava em sua boca. Que nojo! Angel não sabia como se desculpar. Tudo estava tão limpo. Nunca vi moscas aqui. Me desculpa. Que vergonha! Deixa pra lá, replicou Ingrid. Não estava com fome mesmo. A aeromoça se perguntava como as moscas demoraram tanto tempo para emergir de um prato fumegante. Aquilo era inexplicável, ao menos em seu entendimento. A garçonete a observava com leve contentamento, a boca puxada num sorriso discreto. Os insetos boiando colocaram uma pedra naquela história. Ela falou, Angel, vou sair para tomar um ar. Foi muito mais que um ar. Já desceu para o hall chamando um Uber pelo aplicativo do novo celular que ganhará de sua namorada abastada. Esperava muito mais que isso quando se conheceram. Perguntava-se como sua namorada mantinha uma amizade tóxica, contrariando os preceitos de sua religião. Era difícil esse livre de alguns males. Nina e Angel viviam um relacionamento aberto. Por esse motivo, saídas furtivas eram toleradas com vista grossa, mas Angel desconhecia seu verdadeiro paradeiro. O desejo de vingança e o ressentimento levaram Nina ao lado obscuro da magia. Secretamente vinha se envolvendo com o lado negro havia mais de um ano. Sem a presença ou consentimento de Angel, ela foi ao encontro de um grupo de bruxas que seguiam de forma deturpada e errônea a sua religião na cidade de Pindamonhangaba. Seu desenvolvimento psíquico era acelerado e fora da normalidade. Esperou a lua negra. Tudo o que queria era destruir a vida de Ricardo e sua prole, e começaria por aqueles que ele amava, sem qualquer remorso. Agiria com o mundo da mesma maneira que todos agiam com ela. Para ser justa, a lei máxima da natureza, que não dá concessões aos fracos e piedosos. Nisto, o darwinismo e a magia negra concordavam, os inaptos deviam padecer. Os primeiros seriam os que o cercavam, chamados de família.
Pesando descalça e nua no platô descampado onde seria feito o ritual, suspirou fundo antes de dar as mãos a outras 4 senhoras que a acompanhavam no sacrilégio. Nina era apenas um novilho, dançou como se tivesse nascido para isto. Silvos de serpentes emanavam das gengivas em um coro tétrico, e urros bovinos quase as faziam se esquecer de que provinham de mulheres, e não de bestas no cio. O fato de o local ser afastado da cidade lhes dava segurança para interpretarem da maneira mais exorbitante seus papéis. Já tinha-se banqueteado de comidas de fina iguaria, todas sem sal, para não desagradar ao mestre. Seu corpo estava untado com unguento, ingeriu um pó feito de plantas e estava embebedada por um chá de beladona. O restante de lucidez que poderia haver em suas mentes saiu pelo canal vaginal, junto com suas urinas ácidas. Em meio a risadas histéricas, roíam os pulsos, até que sangue e saliva se mesclassem. Não eram mais donas de si, se entregavam ao poder da autossugestão, num lapso de tempo ou em uma eternidade. O que ocorria naquele descampado ia contra todas as normas racionais do universo. Ó, ser indomável, animalesco, sexual e da noite. Tu és forte, poderoso. Ó, Senhor da noite, caçador e lorde do submundo, pastor e curandeiro no inverno. No verão o rei do sol e do milho. Não deve ser temido. Pelos poderes de baixo e do submundo, eu consagro e dedico a arte antiga. Conceda meus desejos, quero a destruição de Ricardo e sua família. A entidade apareceu na forma de um gigantesco boi preto, do tamanho de um zebu, com patas fendidas, chifres, pele rugosa e seios à mostra. Um ser hermafrodita, de língua bifurcada, exalando um cheiro fétido. Adentrou pela esquerda das oferendas. Parecia que todo o ar do ambiente se dirigia a ele. O clima tornou-se opressor e o próprio vento se recusava a soprar. O ímpeto das bruxas também diminuiu com a visão da criatura, pois, ao contrário do senso comum, invocações a criaturas geralmente acabavam em nada. Somente reflexos dos próprios entorpecimentos serviriam de memórias para suas conversas futuras. Desta vez, o choque foi tão profundo que muitas delas recuperaram a sobriedade. De todas, a mais extasiada era Nina. Orgulhosa por sentir-se uma eleita com a visita da entidade, chegou quase a se esquecer do motivo da invocação. Audaciosa, tocou os pelos negros e grossos do zebu e o beijou nos lábios arfantes. Suas companheiras se envolveram enquanto ela erguia-se sobre seus calcanhares, mal chegando ao dorso do animal. Trêmula e lacrimejante, se prostrou ante a fera com olhos de homem e tentou-lhe dirigir a voz, mas engasgou. Temeu parecer fraca diante do Deus à sua frente, mas ele vinha em seu socorro. Já sentia sua falta. Pequena. Demoraste mais que o necessário para me invocar, criança de cabelos de fogo. Chegou a hora de desfrutar todo o gozo que este mundo te deve. Enquanto o ser animalesco se desvanecia, ela via claramente toda a verdade. Reconhecia aquele cheiro de enxofre, o reconhecia de visões e sonhos da infância. Tu és entregue a mim, desde criança. Deixe florescer sua ira. Em seu delírio, parecia estar voando, e do alto observava um legítimo quadro de Goya. A Sinfonia Fantastica de Berlioz. Lançou o bracelete que flutuou no ar, depois caiu e se partiu. Eu quero um sacrifício. Eu sou tua, oh mestre. Saúdo o Deus e a deusa. Realizem meus desejos, ó, regentes deste mundo.